Bom dia, terceiro ano. Hoje vamos para a nossa revisão de língua portuguesa. Lembra que a gente vem falando sobre contos maravilhosos? O que é um conto maravilhoso, então? Um conto maravilhoso, ele traz pra gente uma situação, né, que pode ser um fato que não é da realidade, tá? Ou também fatos que sejam reais. Nós vimos ao iniciar o nosso bimestre o tema do Pequeno Polegar, que era um conto maravilhoso. Ali naquele conto maravilhoso, ele trazia 3 situações pra gente, que é o conto inicial, né, um fato inicial, um fato maravilhoso, algo que acontece, algo inusitado, e o desfecho, que era o final, algo que dá um ponto final à história e que finaliza com ela com alguma situação também que acontece por conta do personagem, o personagem realiza, tá? Ou algo, né, que acontece com o personagem. Então a gente vai iniciar a nossa atividade de saberes com um conto maravilhoso que fala a menina dos fósforos. Vocês devem realizar a leitura desse texto e fazer a interpretação deles. Não é a mãe, não é o pai, não é o vô, não é a avó, não é o tio, não é a tia, é vocês, né? Vocês já sabem ler, já conseguem compreender, então vocês devem realizar a leitura do conto maravilhoso A Menina dos Fósforos e então responder as questões propostas. Quem são os personagens principais do texto? Qual foi o fato inusitado que acontece ali, né? Observar os relatos do texto e então responder as atividades dos saberes. Depois a gente inicia com uma outra atividade que fala sobre os substantivos derivados. Vocês lembram que são substantivos? São coisas que dão nome, né? Palavras que dão nome a tudo. A mesa, a cadeira, o anel, o relógio, o brinco, o cabelo, a camiseta, né? A unha, o esmalte, tudo isso são substantivos. Porém, nós temos os substantivos comuns, que é tudo isso que a prof citou agora. E temos também os substantivos próprios, que dão nome às pessoas e aos lugares. Lembrando então que os substantivos comuns, eles podem ter os seus substantivos derivados, né? Por exemplo, a prof vai dar um exemplo, o dedo, né? Qual é o substantivo que eu posso derivar do dedo? Dedário, né? Dedal. Então, são coisas que vão derivar do meu dedo. Se eu dissesse assim, ó, dente, o que vai derivar da palavrinha dente? Dentista, né? Então, a gente pode pensar em outras palavras. Vamos ver. Olhos, olheira, olhar, olheiro, tá? Então, tudo isso deriva da palavra olhos, do substantivo comum olhos. Vão ser substantivos derivados. Então, vocês devem observar ali nas atividades dos saberes, escrever alguns substantivos derivados de algumas palavras e depois comparar no outro quadrinho palavras e ver qual é o seu substantivo derivado, ok? Vamos trabalhar também sobre as histórias em quadrinhos que a gente vem falando. Lembra que nas histórias de quadrinhos a gente consegue observar vários itens, como por exemplo os personagens, onomatopeias, balões de fala, não é verdade? Que a gente falou isso na nossa aula online. Então, além disso, no texto da história em quadrinhos também acontece o quê? Acontece os 3 fatos. A situação inicial, um fato inusitado, algo surpreendente, uma situação engraçada, e o desfecho, como que finaliza a história, tá? Prestem atenção. Lembrando que a gente também pode observar os personagens pelas suas expressões. Eles podem não ter nenhuma fala, mas a expressão deles retrata o que eles estão sentindo. Surpresa, medo, né? Felicidade. Então, todas essas expressões que a gente observa neles retrata algo, ou chorando, ou triste, né? Isso são expressões que a gente diz e a gente consegue observar as expressões dos personagens também, tá? Finalizamos então a nossa revisão de língua portuguesa. Boa sorte para vocês e uma maravilhosa semana. Beijo!